Bom dia a todos, bom dia a todas. Primeiramente, eu quero agradecer ao professor Gildo, Gildo Magalhães, por essa oportunidade de estar aqui mediando esta mesa, né, do 2º Congresso de História da Ciência, Desafios Contemporâneos. É um evento assim, muito grande, que envolve várias áreas, e aqui a gente vai participar da mesa redonda sobre o tema Políticas de Ciência e Tecnologia e os Museus de Ciências. A minha formação, eu sou bióloga, tá? Eu trabalho na área de museologia e educação ambiental e trabalho no Instituto Biológico, no Centro de Memória que temos lá. Esse museu que a gente tem, o Centro de Memória, tem 340 mil documentos voltados para as atividades institucionais, que é sanidade animal, vegetal, né, a proteção ambiental e as nossas áreas de história de ciência que temos na instituição. Então, pela sequência, nós vamos ter a participação agora da professora doutora Anete Hoffmann, que é da Faculdade de Medicina da USP de Ribeirão Preto, né, e que desenvolve um trabalho interessante, daí o convite. E eu gostaria que ela falasse um pouquinho da formação dela também, porque eu peguei aqui, mas eu não vou me estender, para a gente ser breve. E a gente vai ter a seguinte dinâmica: haverá apresentação de todos, e depois a gente abre para discussão. Eu estou vendo que aqui tem bastante gente, né? Tá bem assim. E a gente vai ter uma boa discussão aqui. Então, tá bom? Bom trabalho a todos. Bom dia a todos. A minha formação é em medicina e trabalhei minha vida toda em pesquisa e ensino na área de fisiologia e me envolvi com a organização do Museu Histórico da Faculdade de Medicina no ano em que assumi a presidência da Comissão de Cultura e Extensão Universitária e estou aí até hoje, apesar de já aposentada há 7 anos. Bom, a Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, ela foi criada, ela começou a funcionar em 1952. Em 1985, um dos professores pioneiros da Faculdade de Medicina, do Departamento de Cirurgia, professor Rui Ferreira Santos, ele propôs, em reunião da congregação, a criação de um centro de memória da instituição. Portanto, a faculdade, naquela ocasião, estava com 34 anos de existência. O diretor formou uma comissão que atuou, dessa comissão fez parte, de uma forma muito ativa, um aluno e alguns outros professores, mas foi basicamente o professor Rui quem levou à frente essa ideia, que, entretanto, não vingou. Até que, em 1997, quando foi criada a Comissão de Cultura e Extensão, eu assumi essa tarefa, né, de reativar essa ideia de criar um centro de memória, e eu me deparei com vários objetos, vários documentos que já haviam sido reunidos por aquela primeira comissão, e guardados por uma funcionária. Eu friso sempre isso para deixar bem claro que todo esse movimento que surgiu em torno da criação do Centro de Memória, ele partiu de atuações de vontades individuais. Então, no ano de 1997, nós conseguimos um espaço para alocar, coisa que aquela primeira comissão não tinha conseguido. Nós conseguimos um espaço no campus para alocar aquele material já reunido e nos colocamos a campo para reunir outras coisas que estavam espalhadas em diversos lugares, em diversos laboratórios dentro do campus. O primeiro espaço que nós ocupamos, na verdade, ele era bastante precário, era uma espécie de um
puxadinho que havia sido, em data anterior, né, um galinheiro onde o departamento de parasitologia criava galinhas para inocular com moléstia de Chagas. Bom, no momento seguinte, nós ocupamos uma das casas que existem no campus e que antes eram ocupadas, eram casas de docentes, moradias de docentes, a Casa 8 da Rua das Paineiras. E, em seguida, em 2008, o museu passou para o centro da cidade, na Avenida 9 de Julho, portanto, uma região bem central, né, para um espaço que era da Faculdade de Medicina e que havia sido originalmente um hospital psiquiátrico particular e que depois foi comprado pela Faculdade de Medicina e passou a ser hospital dia psiquiátrico. Então, nós temos uma área lá dentro de aproximadamente 350 metros quadrados, e temos áreas expositivas, temos um espaço expositivo e temos também uma área de guarda de acervo. O que nós temos nesse acervo? Basicamente, equipamentos, e eu aqui friso um conjunto de equipamentos, portanto, objetos tridimensionais, que foram desenvolvidos, que foram feitos na Oficina Mecânica de Precisão do campus, a pedido de docentes. Essa Oficina Mecânica de Precisão ela foi criada junto com a Faculdade de Medicina, isso muito assim dentro do projeto proposto pela Fundação Rockefeller, que esteve muito presente nos primeiros anos de existência da Faculdade de Medicina. Então, esses equipamentos são uma das partes assim que mais chamam a atenção dentro do que nós temos no acervo. Além de um conjunto de cerca de 10 mil fotografias entre negativos fotográficos e também fotografias em papel já reveladas, né? Documentos, né, e algumas coleções particulares, como, por exemplo, eu friso aqui a importância de uma coleção de um professor que deixou em testamento toda a sua biblioteca e também a correspondência. O professor Miguel Rolando Covian, que vem da Escola Argentina de Fisiologia, ele foi discípulo de Bernardo Say, que foi o primeiro prêmio Nobel de Medicina da América Latina. Então, o professor Covian não só ele guardava cópias das cartas que ele enviava, né, ao seu mestre e a outras pessoas, como também guardava as cartas que recebia. São cerca de 1.700 cartas no total. E algumas outras coleções menores também de professores, né, que foram deixadas por familiares. Bom, eu teria, inclusive, alguns diapositivos para projetar, mas eu acho que não teremos tempo para isso. Eu soube que a gente só tem 10 minutos para expor, então eu vou deixar de lado essa parte. Hoje, qual a situação atual desse centro de memória, né? Nós temos o Centro de Memória e Museu Histórico, ele foi reconhecido pela instituição, porém ele não está inserido, né, no corpo, burocraticamente na instituição. Ele foi apenas reconhecido e ele conta com um conselho deliberativo, do qual eu faço parte também, apesar de já ser aposentada, mas colocaram no regimento interno aí que, eventualmente, um professor aposentado pode ocupar uma posição no conselho. Bom, então, tem um conselho deliberativo, mas não há quem execute as coisas que são de reuniões desse conselho. Então, o que acontece, o real desse acervo, né, é um acervo relativamente importante, né, considerando que essa faculdade ainda é uma faculdade bastante jovem, mas conseguiu reunir um material interessante, só que não conta com funcionários, com um corpo funcional com capacitação para organizar esse acervo.
Então, ele depende um pouco assim de atividade voluntária e, principalmente eu, como aposentada, eu estou todas as manhãs lá e também conto assim com a ajuda eventual de alunos que são bolsistas, né, de um programa que existe dentro da USP. Mas esse é, então, um dos grandes problemas que nós temos, a profissionalização do museu. E outra coisa bastante séria, pelo menos no meu ponto de vista, é a falta de integração do museu às atividades institucionais, como, por exemplo, ensino, pesquisa e extensão. E, evidentemente, nós já demonstramos que é possível fazer tudo isso ocupando o espaço do museu e aquele rico acervo que existe lá dentro, né? Como eu mencionei já anteriormente, uma das coleções mais importantes que nós temos lá é a Miguel Rolando Covian, e graças à colaboração de uma colega, professora Marina Massimi, que é historiadora na área de História da Psicologia, né, já foram, usando esse material dessa pequena coleção, já foram feitas 4 trabalhos, desenvolvidas 4 dissertações de mestrado. Além disso, nós já conseguimos 2 livros sobre a história da Faculdade de Medicina. Um desses livros dependeu do trabalho de 2 pesquisadores do Instituto de Estudos Brasileiros, já aposentados, né? E o outro livro, que conta a história da instituição, escrito pelo primeiro secretário da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, José Bento Faria Ferraz, né, que foi levado a Ribeirão Preto pelo Zeferino Vaz, quando a faculdade foi criada, e esse personagem, que já faleceu, José Bento, ele havia sido aluno e secretário de Mário de Andrade, e era uma pessoa com uma vasta formação cultural. Bom, já passei meu tempo. Bom, a conclusão. Trata-se de um museu formalmente reconhecido pela instituição, porém não inserido no seu organograma. Em consequência, a faculdade não se vê na obrigação de dotá-lo de um corpo funcional adequado às suas funções, e que, na prática, o situa num limbo institucional na medida em que é visto como algo à margem ou até mesmo estranho às suas atividades. Obrigado. Isso. Então, professora Nete, muito obrigada pela apresentação rápida, né? A gente, quando gosta de uma coisa, a gente quer apresentar aquilo, né? E a gente que trabalha na área de ciências biológicas, se não tem a parte de ilustração, para a gente fica meio difícil, né? Se não tem esse positivo. Mas a gente consegue, um dia a gente chega lá. Bom, agora eu vou convidar a professora, a doutora Cristina Cerezo, do Museu Nacional, para fazer a apresentação. Bom dia a todos. Gostaria de agradecer, então, ao professor Gildo e a organização pelo convite. Enfim, vou tentar resumir aqui. Na verdade, minha formação, então, eu sou bióloga também, trabalho com sistemática e filogenética de crustáceos, e assumi, então, a vice-direção do museu no início de 2018. Né? Então, a gente foi no nosso bicentenário, em 6 de junho, e em setembro, então, aconteceu o trágico acidente, então, do museu. Então, o Museu Nacional é um primeiro museu de história natural, né, do Brasil, tem uma importância histórica muito grande.
Foi fundado por Dom João VI, né, em 1818, inicialmente no Campo de Santana. Depois, o prédio, então, foi mudado para o local que é hoje, o Quinta da Boa Vista, né, o palácio onde que foi a residência imperial, né. Então, Dom João veio fugido da França, de Portugal, através da invasão de Napoleão, e aí, então, a monarquia ficou naquele palácio. Então, tem uma história ligada com a formação do museu, né? Dom João depois voltou para Portugal, veio Dom Pedro I, que também conseguiu peças importantes do Egito para o acervo do Museu Nacional. Dom Pedro II era um grande entusiasta, inclusive a estátua que tem na frente do museu é de Dom Pedro II. Ele era um grande amante das ciências, então ele fez muitos contatos na Europa, trouxe acervos do Egito, peças importantes inclusive do herbário, né? Nós temos hoje em dia um dos primeiros herbários do Brasil, é o do Museu Nacional, com cerca de 500 escatas. Princesa Isabel também tem a parte também de coleta de escatas. A Leopoldina, né, a esposa de Dom Pedro I, era entusiasta das mineralogias, então ela tinha todo um contato e também coletas nesse ramo. Então, se mistura essa questão da monarquia com o início do museu, né, isso dá um valor histórico muito grande ao museu. Bom, atualmente, então, a gente tem a parte de pesquisa que é extremamente forte. Nós temos 6 programas de pós-graduação, né, nas áreas de antropologia social, zoologia, botânica, linguística, patrimônio geopaleontológico, né, da área de geologia. E os programas começaram ainda no final da década de 60, então o primeiro programa é o de antropologia social, que é um programa reconhecidamente 7 desde o início, então é de ponta, de 68, né? Depois vem os programas de zoologia e botânica, na década de 70, hoje em dia o programa de zoologia está com nota 6, e depois vem os outros programas menores, mas que não de menos importância, estão se estabilizando. Então, é linguística, arqueologia também. E então, isso é a nossa parte de pesquisa e ensino, que é extremamente importante, que é o que faz gerar conhecimento, e é o que, hoje em dia, a gente tenta também explicar que o museu não é só exibição por si só e as peças. Então, a gente está sempre com o corpo docente, trabalhando com essas peças, estudando esse material enfim, a força motriz até para a gente reconstruir, né? 2 de setembro, então, é um dia, né, que vai ficar marcado na história, né, da comunidade do museu, eu acho que de todos os brasileiros, com esse grande incêndio. A gente perdeu muita coisa dentro do palácio, né? Além das exposições, a gente tinha coleções importantes como da entomologia, né, de insetos, praticamente foi toda ela afetada, porque a coleção mesmo, o grosso dela estava dentro do palácio. Coleção de malacologia, são as conchas. Aranhas e opilhões também foram bastante afetadas, na verdade, praticamente se perdeu todo, porque esse material é muito frágil, então é complicado. Agora, arqueologia, antropologia biológica, né, crânios e tudo isso, a gente está conseguindo retirar bastante coisa. O resgate tem já há 6 meses que a gente está trabalhando com esse material de retirada, né, do material do incêndio. A gente está conseguindo recuperar bastante coisa. É importante dizer... Vai me avisando o tempo, tá? Que eu não estou muito preparada com o time. É importante que logo depois do incêndio, a gente teve forte apoio, né, de instituições museais importantes, né, como o ICOM, que é o International Committee for the Museums, né, o IFAM, que é o Instituto Brasileiro de Museus, a Unesco, né, que é a instituição internacional que veio imediatamente após o incêndio, e o IFAM, né? O museu é tombado pelo patrimônio cultural desde 38, então o IFAM foi criado em 37, em 38 o museu foi tombado, então logo nos primórdios do início do IFAM, o museu foi uma das primeiras, né,
instituições a serem tombadas, e isso tudo foi, enfim, faz parte, então, dessa gerir o museu, né? Então, apesar de ele ser da UFRJ, nós entramos na UFRJ em 1946, tem essa questão de ser um museu nacional, né? Ele tem uma coisa maior do que a universidade, muitas vezes, então, foi muito interessante ter esse apoio, né, dessas instituições para conseguir a gente estar articulando. A vinda da Unesco foi super importante, uma vez que o próprio governo, acho que nunca deu devido atenção ao museu, entendeu? A gente fez os 200 anos, nenhuma autoridade veio na festa, né, no momento de festa, de celebrar 200 anos da casa, a gente não teve o reconhecimento, e depois o museu pega fogo, e aí sim, aí as pessoas vão botar a mão na cabeça e vão dizer, caramba, realmente queimou, a gente vai ter que estar lá. Tanto é que o Ministério da Cultura estava lá no dia seguinte, e foi aquele bafafá todo. Então, assim, é incrível como precisa, de fato, acontecer uma catástrofe para as pessoas, de fato, se conscientizarem, né, do valor, e aí realmente perdeu muita coisa. Mas, assim, essas instituições que eu falei, juntamente com o corpo docente, com os alunos, o corpo técnico, né, nós temos uma seção de assistência ao ensino que data de 1927, é a primeira assistência ao ensino de museus, que foi fundada por Roquete Pinto, que foi um grande pensador e educador dessa época. E, então, é uma seção super forte, que comunica o museu, expõe toda essa parte de ensino. Temos uma seção também de museologia, também muito engajada, com museólogos, estão trabalhando. A gente tem 2 exposições hoje em dia já em cartaz, uma na Casa da Moeda, o Museu da Casa da Moeda, no centro do Rio, inclusive, que foi a Casa dos Pássaros, os primórdios do museu, então a gente voltou às origens ali, e com o resgate do museu, e depois a gente também está no Centro Cultural Banco do Brasil com o resgate. Na verdade, na Casa da Moeda é a expedição da Antártica, feita pela equipe do Museu Nacional, pelo professor Kellner. Então, a gente está, assim, muito engajado em reviver o museu. Assim, o nosso lema é "O Museu Vive", é um trabalho árduo, tem muita coisa a ser feita, a gente já tem uma verba da Unesco já com a UFRJ, esses 5 milhões é para um projeto executivo inicial. Temos já 10 milhões também que foi para o escoramento, né, para essa parte inicial do prédio. E é uma grande luta, né? Então, assim, a gente ia continuar na mídia, continuar sensibilizando, né, as autoridades, tá com esses parceiros, né, inclusive a parte internacional, que é super importante, porque eu acho que o brasileiro muitas vezes não dá valor. A comoção internacional foi enorme, a gente continua tendo esses apelos, as pessoas querendo ajudar, a Smithsonian, Londres, Canadá, França, Itália. Então, assim, todos estão aí. Isso dá sempre muito visibilidade e suporte para a gente continuar achar que enfim, o prédio, como algumas pessoas falaram, que é um prédio que tem mais que demolir e que a UFRJ não consegue realmente tomar conta disso. Então, a gente está nessa luta aí para se manter com a dignidade e fazer um novo museu aí para todo mundo. É isso. Obrigada, Cristina. Obrigada. Bom, agradeço a professora Cristina e vou convidar agora a Maria Isabel Landim, do Museu de Geologia aqui da USP, né? Alô? Alô? Ah, tá. Então, agora... Pode baixar? Seguindo a Maria Isabel Landim, do Museu de Zoologia da USP, né, para passar a experiência e as atividades do museu. Bom dia a todos. Alô, bom dia. Está funcionando? Tá. Eu, antes de mais nada, queria agradecer muitíssimo ao professor Gildo por me convidar para compor essa mesa. Eu acho que a gente está num momento muito importante para discutir políticas para museus de ciências. Eu preciso dizer que, na verdade, eu aqui represento, quando a gente fala Museu de Ciências, a gente engloba uma diversidade muito grande de instituições, e aqui eu represento um grupo, né,
ao qual a professora Cristina também representa, que é um grupo que eu poderia chamar de museus de história natural, tá? Esses museus, eles têm uma peculiaridade, que é ter a centralidade das suas atividades em torno das suas coleções, tá? Ao contrário da experiência da professora Nete, o Museu de Zoologia da Universidade de São Paulo é um dos 4 museus estatutários da USP. Então, ele tem uma estrutura administrativa igual a qualquer unidade de ensino na Universidade de São Paulo. Nós temos todas as comissões estatutárias. O Museu de Zoologia tem 2 programas de pós-graduação, um em Sistemática, Taxonomia Animal e Biodiversidade e outro interunidades em museologia, que ele compartilha com os 4 museus estatutários da Universidade de São Paulo. Dito isso, eu acho que a gente precisa considerar que essas instituições, elas são extremamente complexas. A partir da gestão, do estudo das suas coleções, né, elas têm uma missão que está relacionada à produção do conhecimento através da pesquisa e do ensino, o que torna essas instituições muito dependentes de políticas focadas no fomento do ensino e da pesquisa. No caso da biodiversidade, a gente tem que lembrar que a gente está inserido num país mega diverso. O Brasil sozinho abriga 20% de toda a biodiversidade do planeta, tá? Então, a gente tem desafios muito específicos, principalmente porque a nossa economia, ela é muito focada na exploração de commodities, que é uma exploração de recursos naturais, e a gente observa uma perda dessa biodiversidade muito rápida, numa velocidade muito grande, e a gente precisa gerar conhecimento a tempo. É claro que isso é inviável pela quantidade de pessoas que hoje nós temos nessas instituições capacitadas para gerar conhecimento a partir dessas coleções. Esse é um desafio muito importante que a gente precisa ter em mente. Precisamos formar novas gerações de sistematas e taxonomistas. O dinheiro da pesquisa que entra nessas instituições, principalmente em museus universitários, como o Museu Nacional e o Museu de Zoologia, ele vem basicamente da área da pesquisa, por meio de projetos dos professores, que pode chegar a metade, ou às vezes, dependendo da época, né, de 1/3 até a mais da metade do orçamento que a própria universidade dedica para essas unidades, orçamento de custeio, né? Lembrando que a manutenção das coleções requer um dispêndio considerável em relação a isso. Esse dispêndio ele vem de várias formas, desde qualificação de recursos humanos até as questões prediais, adaptação dos prédios, né, para as questões ligadas a várias questões de segurança, como incêndio, que é uma delas, tá? E no Brasil, o que a gente tem visto é que as esferas superiores têm atendido às necessidades das nossas instituições por meio de grandes acontecimentos, como foi o incêndio do Butantã, por exemplo, aqui em São Paulo, onde se abriu um edital de infraestrutura da FAPESP que contemplou, por exemplo, toda a reforma elétrica do prédio do Museu de Zoologia, que é um prédio da década de 40 do século passado, né? Então, a gente precisa, na verdade, pensar que essas coleções elas têm um valor intrínseco suficiente. Não existe como produzir conhecimento sobre a biodiversidade sem o estudo das coleções, tá? Uma outra coisa importante que eu acho que a gente precisa ter é que, por exemplo, hoje estima-se que existam 3 bilhões de peças depositadas em museus de história natural no mundo inteiro. E aí as pessoas podem pensar, mas precisa de tanto material, para que tanto museu, alguma coisa nesse sentido? Mas a gente tem que considerar que essas coleções elas não se sobrepõem.
Cada coleção representa um esforço amostral, tanto no que diz respeito à área geográfica, quanto ao tempo, em que época da história esses espécimes foram colecionados, e elas, na verdade, elas são complementares se a gente quiser conhecer a história da biodiversidade no nosso planeta. Principalmente porque, como eu disse, a gente está vendo áreas naturais sendo apagadas, né, desaparecendo da noite para o dia. Então, muitas das respostas para os problemas que teremos para resolver no futuro estão depositadas no acervo que essas instituições guardam. E elas, para sobreviver, precisam de políticas especiais, não só para pesquisa e salvaguarda das coleções, como também para uma outra área que aumenta a complexidade dessas coleções, que é a questão da difusão da comunicação, que vem muito forçada, muito claramente por meio das exposições, mas que nos coloca também numa situação muito contraditória, muitas vezes, porque a gente tem que dialogar com diversas esferas políticas ligadas tanto à área de educação, à área de ciência e tecnologia, como à área da cultura. E muitas vezes, para, por exemplo, submeter um edital na área da cultura, a gente precisa quase disfarçar que a gente não é instituição de pesquisa, porque se a cultura sente cheiro de pesquisa, os nossos projetos não são aprovados. Tá? Então, isso traz uma complexidade muito grande. Na verdade, eu acho que a minha fala é muito no sentido de dizer que hoje a gente tem por missão ajudar a sociedade a compreender o valor intrínseco das coleções biológicas. A gente não pode se dar ao luxo de perder esses registros. Isso tem um peso, assim, terá para as futuras gerações, assim, incomensurável, e por isso a gente precisa pensar em estratégias de sensibilização, não só da sociedade, mas como das esferas políticas e decisórias, para que a gente tenha políticas de longo prazo de manutenção dessas coleções. Eu acho que era basicamente isso. Certinho. Obrigada, então, doutora Maria Isabel. Agora convidamos o doutor Sérgio Freitas, do Museu Catavento, para falar da experiência deles. Primeiro, o grande prazer em estar no meio acadêmico que frequentei quando universitário e depois praticamente não frequentei, mas um grande prazer. A história do Catavento é simples. O governador era o José Serra e ele disse para mim: Sérgio, você vai se aposentar, não tem o que fazer, faz um museu de ciências para mim. Não tinha lugar, não tinha verba, não tinha nada. E nós, claro que gostávamos de muitas coisas. Eu sou engenheiro, gostava de física, viajei muito e tal, gosto de história. Então, por isso que ele me convidou. E saímos aqui por São Paulo, olhando prédios, apareceu o prédio maravilhoso lá do Palácio das Indústrias, de Percy. Aliás, é o prédio hoje mais bem público, mais bem conservado de São Paulo. É só olhar. Está tudo uma belezinha na parte externa. Internamente tem problemas. Mas, não, tem problemas e que não são de minha responsabilidade. Mas, então, apareceu aquele prédio maravilhoso. Eu tinha visitado muitos museus, há 400 museus de ciência pelo mundo. Tinha visitado em Chicago, por exemplo, que tem 3 museus de ciências de vários níveis. Nos Estados Unidos, as cidades lá têm 2, 3 assim, de brincadeira, E aqui no Brasil nós tínhamos poucos museus. Na verdade, aqui em São Paulo tinha uma estação Ciência, graças ao trabalho do Hambúrguer, que me ajudou muito lá no Catavento, no início do Catavento, professor aqui da USP. Tinha um em Porto Alegre, que ainda funciona, feito com muito dinheiro de uma associação internacional. E aquele prédio nos foi dado
e é um prédio tombado, maravilhoso, nós tínhamos que manter tudo que estava lá, e olhando assim, acabamos dividindo em 4 sessões. Já naquela altura tivemos conversas aqui com a Isabel, e dividimos em 4 sessões, quer dizer, do Big Bang. Agora eu não sei se é o Big Bang, com as explicações que apareceram aí nos outros dias, nesses últimos dias do buraco negro, eu que já não entendi, agora eu não entendo ao quadrado, não é? Não sei mais se o buraco negro ou o Big Bang, o que vem antes aí. Mas, então, do Big Bang, a Terra, depois, na Terra, então é a primeira seção, universo, a segunda seção, na Terra, criou-se a vida. Então, é a vida em toda a sua diversidade, e a vida termina, assim, entre aspas, termina no homem, que é essa maravilha que somos nós. Então, a vida vai até o homem, e depois o homem desenvolveu um monte de coisa aí, algumas boas, algumas ruins. Eu chamei a sessão em homenagem ao Camões de Engenho, já tanto me ajudaram a Engenho Arte, então eu chamei de Engenho. E em cima pus uma sessão sobre sociedade. Então são 4 sessões, né? Universo, vida, engenho e sociedade. E tive a felicidade de ver até essa divisão, que para mim foi original, mas talvez eu tenha me inspirado aí em muita coisa que eu vi pelo mundo. Mas já depois alguém seguiu aí nessas águas. Bom, e aí como fazer o museu? Outro dia nós fizemos 10 anos, publicamos até um anúncio no jornal. Eu peguei a lista inicial, porque qualquer coisa cabe no catavento. Eu posso fazer sobre Machado de Assis, posso fazer sobre Mozart, posso fazer sobre xadrez, posso fazer sobre matemática. Então, o que colocar lá dentro? Dividimos nessas 4 sessões, depois fomos anotando uma porção de coisa. E qual foi o critério de seleção? Muito foi encontrar, é tudo prático, procuro ser prático no que faço. Primeiro, consciência das limitações financeiras, que é uma coisa que aqui no Brasil não é comum. Vocês veem, atravessando a rua lá do Catavento, tem o Museu da Cidade de São Paulo, o prédio só ali onde era o gasômetro, tem 25 mil metros quadrados, construíram um prédio novo, um besteirol, desculpem falar essa palavra aqui no ambiente sagrado da USP, mas um besteirol muito grande, não tem estacionamento, enterraram mais de 100 milhões lá, e é um besteirol aquilo. E me irrita realmente bastante. O Catavento gastou muito menos. Tá? E então fizemos uma seleção pensando no custo, que tinha que ser baixo, na manutenção, que teria que ser em país de terceiro mundo. Eu não estou na Alemanha. Na Alemanha, vocês chamam um perito em trens, mini-trens, não é? E existe. Fui ao Museu da China, depois de inaugurado o Catavento, lá o de Pequim. É uma maravilha. Gastaram 500 milhões de dólares lá. O prédio, eu não posso nem dizer a vocês como é o prédio, porque não tem em São Paulo nada parecido. Uma coisa espetacular. E o conteúdo também espetacular, né? Então, nós fomos selecionando dentro dessa visão de que tem que ser econômico, pouca manutenção, muito auto-operado. Quanto menos instrutor tiver, melhor. Quanto mais auto-explicativo, melhor. Tinha que ser bonito, a beleza. Eu chamei até um decorador lá que eu conhecia, foi lá e dar uma ajuda, porque tinha uma sessão lá que estava muito feia. E tem que ter expertise técnica. Quer dizer, nós, por exemplo, a sessão nossa de astronomia foi feita com o Instituto de Astronomia da USP, porque eu não quero amanhã dizer que a aranha tem 6 patas e alguém da biologia diz que tem 8, ou que a estrela Eta Carina, que a USP aqui tanto adora a Eta Carina, não é? Fez estudos especiais, tem lá um painel sobre a Eta Carina, mas a USP me adotou e fizeram um trabalho espetacular conosco lá. A sessão de astronomia nossa é muito bonita. Baseado em quê? Nos muitos museus que eu já tinha visitado, que visitei
por ocasião daquilo e procurando não fazer bobagens que fossem evidentes. Então, hoje, o museu é bastante conhecido, recebe lá dentro 700 mil visitantes ano. Tem muitos dias em que eu recebo mais de 10 mil visitantes, especialmente quando as mães estão chegando o fim das férias, as mães não aguentam mais os filhos, então levam lá para o catavento para quebrar o catavento. A manutenção, portanto, é um problema importante, a simplicidade, e nós, então, tivemos essa preocupação de fazer uma coisa bonita, agradável, quero que o visitante saia feliz. Eu tenho uma característica diferente de alguns dos museus que eu vi aqui, que tem um material de sabor histórico tremendamente importante, de valor histórico tremendamente importante. Quer dizer, eu não quis ter isso no catavento, tenho alguma coisa lá, porque numa certa altura, aquele museu que havia aqui, Museu de Ciência, que havia aqui no terreno da USP, o Alckmin era governador e pediu, olha, bota isso lá, porque eu preciso daquele prédio para fazer uma ETEC. Então, nós recebemos algumas locomotivas, distribuímos e mais outros equipamentos, mas não tiramos o caráter de coisa nova. Eu não tenho uma coleção importante, aliás, uma das minhas brigas com a Secretaria da Cultura é isso, que ele quer me impor uma série de regras que eu digo, poxa, eu não tenho a Mona Lisa aqui dentro, que é algo insubstituível. O que eu tenho aqui, até em tese, claro, vai dar trabalho, vai custar dinheiro, mas tudo é substituível que está lá dentro. Então, os critérios teriam que ser outros. Então, nós temos essa característica. Sofremos muito com os cortes que o Brasil inteiro está sofrendo. A situação econômica do Brasil é muito difícil. Eu trabalhei em economia durante muitos anos, conheço isso aí muito bem. Então, o Brasil está numa situação muito difícil e a gente tem que aceitar que vive num ambiente com muito menos recursos do que vivia no passado. Minhas verbas foram diminuídas, eu corri para o setor privado, eu conhecia muita gente do setor privado. Hoje, 1/3 do que eu gasto foi obtido no setor privado e também no relacionamento que nós fizemos. Hoje nós somos procurados nos oferecendo mais coisas do que eu posso aceitar. Mas uma coisa eu aceitei, através do professor Gildo, nós recebemos o mecanismo de antecítara, que eu fiquei admiradíssimo, e agora posso confessar aqui, quando eu recebi aquilo, eu falei, poxa, mas os gregos não eram assim tão mecânicos, não é? Os gregos eram artistas, guerreiros, etc., mercadores, comerciantes, mas artesãos, assim, para fazer um equipamento que prevê o eclipse da Lua, não era isso. Mas aí eu pesquisei na internet e tal, aqui no Brasil também, o pessoal de Santa Catarina era muito interessado nisso, juntamos tudo isso, vi que realmente era legítimo e nós temos uma instalação que foi colocada depois, dentro da instalação que a USP havia feito para o Universo, nós colocamos lá com grande destaque o mecanismo de antecítara e, para mim, para muita gente, fica a informação de que os gregos também eram espetaculares em matéria de mecânica, porque não há dúvida, com a história e as informações, de que aquilo existe. Então, nós vivemos hoje num período difícil, muito apoiado no setor privado, passamos até por uma crise recente aí de que haveria cortes e tal, mas felizmente o governo voltou atrás nisso e esperançosos aí do futuro. Eu estou lá há 12 anos aproximadamente, sou do conselho, mas vou lá trabalhar todo dia e sou o último a sair, adoro aquilo, então eu me empenhei bastante aí em que a cultura fosse preservada nesse período. E quero aqui, de público, agradecer em muitas circunstâncias, Isabel e muitos aqui, o apoio que recebemos aqui da USP. Nunca quis fazer pesquisa, a secretaria, faz pesquisa, eu não vou fazer nada. Pesquisa vai na USP, vai nas universidades, eu não tenho estrutura para fazer isso, não vou gastar dinheiro público para fazer bobagem. Então, nós queremos que o visitante vá lá
ache interessante, bonito, saia com pulga atrás da orelha. Há mais estrelas no universo do que grãos de areia em todas as praias e desertos da Terra. Alguns até disputam isso, mas é uma frase que você se humilha um pouco. Então, o grande objetivo do Catavento é esse, e está sendo cumprido com seus 700 mil visitantes ano. Muito obrigado. Então, obrigada, né, a experiência do Catavento, que é bem assim um museu de ciência, né, que não tem uma reserva técnica como a nossa, mas ele abre a exposição, a expografia dinâmica para instigar os jovens a essa área, né, essa daí, instigar o jovem à área das ciências, né? Então, isso daí é gratificante. Eu participei da Estação Ciência, né, junto com o pessoal do Butantan, e para a gente era isso, né? Aquela criança que ia lá mexer, poder se interagir com a exposição, isso que é emocionante para a gente, né? Então, eu vou abrir para debate, né? Se os membros da mesa também quiserem perguntar um para o outro, então tem a liberdade. E quem quiser se manifestar, levanta a mão. Temos o microfone aqui. Tá ligado? Primeiramente, bom dia para a banca e para todos do Congresso. Eu sou o professor Stefan, eu sou biólogo de formação também, doutor em História da Ciência, sou oriundo do Museu de Zoologia da USP, fiz pesquisa com o professor Gustavo Schmidt em carcinologia em crustáceos, e trabalho há muito tempo com alguns projetos que vão justamente nesse viés de sensibilização de um público mais jovem, em termos de curadoria, em termos dessa importância que tem a necessidade de conservação de patrimônio, no caso do Museu de História Natural, patrimônio específico das coleções. Com o professor Sérgio, eu encontrei 2 vezes ali perto do Parque de Ibirapuera, fazendo um projeto dos rios ocultos com o público mais jovem, que tive o orgulho e o prazer de o senhor participar, então agradeço novamente aqui a sua participação. Eu gostaria de saber, desses 2 pontos de vista de musealização diferente, o ponto de vista do Museu de História Natural, basicamente, e o ponto de vista de outro tipo de museu, quais programas, quais políticas públicas que vocês estão desenvolvendo nesse exato momento para poder, se existe, né, algo, para poder sensibilizar principalmente o público mais jovem, não o público acadêmico. Eu acho que é muito importante essa questão que vocês colocam do público mais jovem também. Obrigado. Na verdade, a gente não desenvolve política pública, né? A gente, na verdade, sofre as consequências das políticas públicas. A gente tenta sensibilizar os entes públicos para políticas interessantes nesse sentido. O que eu tenho mais fortemente para dizer em relação a isso é como as políticas públicas elas podem funcionar contra a gente. E vou dar o depoimento do Estado de São Paulo. O Museu de Zoologia, há alguns anos atrás, 50% dos visitantes do museu eram escolas. E com uma única canetada do governador do Estado de São Paulo, que privilegiou a presença das crianças dentro de sala de aula e parou de fornecer os ônibus, hoje o Museu de Zoologia, que tem um potencial incrível, recebe apenas 15% dos seus visitantes, é composto por grupos escolares, tá? Tanto de escolas privadas quanto públicas, o que mostra como que as crianças das escolas públicas, com uma questão de política pública, estão tendo pouco acesso a uma instituição que eu acho que o que a gente faz lá, de certa forma, é muito inovador, porque é muito inovador em termos de século XXI,
que a gente promove um tipo de interação, que é a interação a partir do objeto, né, e entre as pessoas, né? O Museu de Zoologia, ele reformou, você deve conhecer a nova coleção, que é Biodiversidade, Conhecer para Preservar. A gente, não, obviamente, não tem nenhum item de tecnologia, é uma exposição que não tem nada de tecnologia, porque a linguagem o museu ocupa um nicho nesse espaço que é muito diferente, por exemplo, do catavento, que a gente respeita muito e acha que é muito importante que esse nicho seja muito bem ocupado, porque essas coisas se retroalimentam. O que a gente pensa no museu hoje em dia é o museu como meio de comunicação, e a gente sabe que as pessoas estão muito bombardeadas de informação de tudo quanto é área, e que a visita ao museu ela tem que ser interessante o suficiente para a gente colocar os nossos temas na pauta desses visitantes, que hoje não são os visitantes das escolas do ensino básico, o que eu lamento profundamente. Então, já fica uma coisa importante de que precisamos de políticas públicas, porque são essas pessoas que que precisam ser sensibilizadas sobre a importância da manutenção das coleções de história natural. No caso da nossa, eu esqueci de mencionar, mas é uma coleção centenária, porque ela vem do Museu Paulista, coleções privadas do Estado de São Paulo, que foram para o Museu Paulista, e do Museu Paulista se diversificaram, por isso que o museu não tem essa visão mais global de história natural, a gente só abarca uma disciplina, mas que ela é fundamental, a gente não pode abrir mão dela de forma alguma. Deixa eu só complementar. Enfim, o que a Isabel falou, realmente ter uma política pública assim, né, definida exatamente não existe. O que existe, por exemplo, o museu tem uma área de extensão forte e a gente cada vez mais está tentando ampliar isso. Então, por exemplo, a gente tem, agora foi lançado um programa que chama Jovem Cientista, que é justamente para meninos de 11 a 13 anos. Então, isso até está acontecendo junto com a ictiologia, com os peixes. Esse ano, então, foi uma turma grande, a gente já está tendo uma procura grande. Um outro programa é Meninas com Ciência, que começou com a geologia e paleontologia, e esse ano teve a marca de 1.000 inscritos, teve que ser feito um sorteio, isso porque já vem vindo eu acho que é a 5ª edição, então acaba que começa a ficar no boca a boca, as pessoas vão conhecendo, vão gostando, então, assim, isso, de fato, tem uma procura grande, também na mesma linha, né, de um museu de história natural, voltado para, realmente, esse nicho, né, de estudar fauna, flora, biodiversidade, e é encantador, né, porque eu acho que tem, realmente, sempre uma garotada muito antenada, querendo aprender, e acaba que é isso, você vai mexer com material mesmo, sem ser gadgets. Então, você, de fato, vai ver bicho, vai aprender a coletar, vai aprender a mexer, vai entender o que é uma chave dicotômica para você identificar material. E aí, se despertar, você acaba podendo continuar e, enfim, trilhar essa carreira. Então, a ideia é essa. Além disso, a gente tem praticamente todo final de semana a parte do sistema de ensino, as tendas que expõem a coleção do SAI, né, que é da assistência de ensino, para a população em geral. Então, a gente, obviamente, tem ainda essas coleções que se mantiveram, então o público fica super interessado, então monta-se aquários, caixas de insetos, e tem como mexer em peixe elétrico, e ver aranhas, né, então tem toda essa parte assim, prática, e o público em geral está ali. Agora, muito ali na Quinta da Boa Vista. Realmente, quando você vai para a Zona Sul, quase não existe esse tipo de situação. Então, de fato, tem que divulgar mais e fazer essa conexão aí com a população, né? Claro, o museu, não existe uma grande divulgação em torno dos programas do museu.
mesmo porque a gente não tem a infraestrutura adequada para receber grupos grandes lá dentro. Inclusive o espaço ele é extremamente restrito no sentido de que ele foi adaptado, como eu disse anteriormente, né? Aquilo originalmente foi um hospital psiquiátrico, então os espaços não são adequados para a circulação de grandes grupos. Mas o que nós temos feito é uma parceria com o Museu de Arte do município de Ribeirão Preto e, eventualmente, convidando artistas da região, às vezes até de São Paulo, né, para montar exposições na nossa área expositiva, né, às vezes até pensando o próprio acervo do museu, né, e isso atrai um público que não é de grupos, atrai pessoas interessadas nesse tipo de coisa. Às vezes, recebemos exposições que vêm, às vezes, pela Pró-Reitoria de Cultura e Extensão, como, por exemplo, uma que foi sobre dinossauros, que fez um sucesso muito grande lá na cidade. Então, é dessa forma que nós estamos trabalhando. Só para dar uma informação, da nossa visitação, 65% é espontânea e 35% é de escolas. E nós temos uma divisão de visitação muito atuante junto às escolas públicas, particulares, municipais, o SESC, que funciona ali do lado, a gente acabou fazendo um programa conjunto com eles, quer dizer, é uma visitação, uma estrutura de visitação muito ativa, não gosto da palavra proativa, mas é muito ativa, estimulando colégios de São Paulo a irem lá. Eu me lembro que quando eu estava montando o Catavento, eu visitei aqui na USP o Museu de Microbiologia, uma maravilha. Se você puser no Vale do Ruhr, aquele museu faria sucesso, mas a visitação era baixa, porque está aqui dentro da USP, não tem uma estrutura, então fica ali meio no aguardo, que é uma coisa comum em museus que são geridos por universidades. Então, eu sempre insisto que é preciso uma atividade, uma agressividade muito grande na venda, marketing mesmo, para que você consiga vender o seu museu que você faz, como todos aqui estamos dizendo, com grande sacrifício. Na verdade, posso fazer só um comentário? Eu acho que o modelo de gestão do Catavento, ele explica um pouco essa questão da visitação escolar, porque o Catavento, pelo menos no momento da fundação, ele era uma coparceria da Secretaria de Cultura com a Secretaria de Educação. Depois também foi cortado. Mas isso explica um pouco claro. Essa capilaridade do Catavento junto às escolas, porque na origem dele ele foi criado pela própria, tinha recursos da própria Secretaria de Educação, o que não acontece com os museus universitários. Então, que torna toda essa parceria muito difícil, mas que às vezes políticas públicas muito simples que existiam anteriormente de estímulo aos professores de levarem as suas turmas para visitarem os museus. São Paulo é riquíssimo de museus de todas as tipologias e que merecem ser visitados pelas crianças, né? Mais alguém? Oi. Tá indo? Não sei. Oi. Foi. Então, a gente percebe um monte de ataque aos museus, né? Identifica, por favor, teu nome. Eu sou o Tandros, eu sou lá do MAI, do Museu de Arqueologia. E o Museu da Zoologia, a gente sabe que os próprios museus aqui da USP sofreram um monte de ataques da última gestão, da última reitoria, né? Queriam desvincular a gente da USP, inclusive, queriam que a gente entregar os museus para a Secretaria de Cultura. Queriam entregar os museus para a Secretaria de Cultura, queriam que não fossem mais da USP. Eu lembro do Zago falando que o museu não é para fazer pesquisa. A nível
estadual, agora a gente teve os cortes que o Dória fez. A nível federal, a gente teve o Temer, o ano passado, querendo extinguir o IBRAM e criar a ABRAM, e esse ano o fim do Ministério da Cultura. Então, eu queria saber qual que é a perspectiva que vocês têm. Vocês têm esperança que os museus vão continuar existindo nessa missão de ser um órgão de pesquisa e de extensão público, que atenda aos interesses públicos, e que não... Porque diante dessas catástrofes que estão acontecendo, que nem o incêndio do Museu Nacional, que nem o incêndio do Butantã, que nem vários outros incêndios que aconteceram em museu ano passado, muita gente está falando, tem que privatizar os museus, o que vai contra a missão desses museus públicos, né? Então, eu queria saber qual é a opinião de vocês quanto ao futuro, se vocês têm esperança no futuro. Bom, é uma pergunta realmente complexo, né? Logo que teve o incêndio do museu, eles queriam extinguir o IBRAM e criar a ABRAM, né? Isso, na verdade, não vingou. O IBRAM se articulou, escreveu, gritou, enfim, então as coisas se mantiveram. E daí mudou o governo, a gente agora está numa situação ainda mais misteriosa, né? Uma vez que cai o Ministério da Cultura também. Estava até comentando com a Isabel antes de entrar aqui que eu tive que pegar uma cola para saber o que tinha acontecido, na verdade. Virou o Ministério da Cidadania, que juntou, então, o esporte, desenvolvimento social e a cultura. O Ministério da Cultura tinha 33 anos de existência e cai agora numa cidadania, quer dizer, é uma situação insólita, né? Realmente deixa todo mundo inseguro, né? Mas eu acho que a gente tem que se unir, né? Eu acho que a grande jogada é institucionalizar e a união. Então, é isso. Os museus com esse interesse, né? Os museus como um todo, né? Tem que estar com políticas, tem que estar se falando, tem que estar, enfim, trocando essa informação. Por exemplo, essa coisa do IBRAM é interessante. Por exemplo, o Museu Nacional, ele é da universidade, ele é um museu universitário. E a gente recebeu um apoio muito importante do IBRAM. Eles têm uma política já, entendeu, de integrar os museus. São 30 museus do IBRAM. Então, essa integração e falar a mesma língua e conseguir institucionalizar, isso dá muita força perante ao governo. Quando você fala sozinho, muitas vezes, é uma fala ali ilhada. Na hora que você junta mais, isso tudo te dá, eu acho, um potencial, né? Então, isso é uma visão que eu acho que é importante da gente estar... Enfim, esses encontros aqui, enfim, isso tudo é muito bom, fazer moções, ou enfim, né? E sempre ter as políticas, né? Uma coisa que a gente, por exemplo, dentro do Museu Nacional, a gente não tem ainda políticas de coleção, por exemplo. A Fiocruz, que é ligada ao Ministério da Saúde, eles já estão na frente, por exemplo, com políticas de coleções, inclusive de organizar. É muito importante, porque isso dá um sentido organizacional, e na hora que você realmente quer a informação e você precisa lutar para os direitos e tudo mais, você tem isso fácil à mão. Então, isso é um ponto. O segundo ponto é a questão internacional, né? A gente precisa, de alguma maneira, não sei nem de que forma, não sei, eu sinto isso como eu até falei antes da minha fala, como a gente teve esse apoio internacional. Agora, a gente, no momento, por exemplo, o TCU está em cima do Museu Nacional, né? O Tribunal de Contas da União, por conta do incêndio, eles estão fazendo uma auditoria e eles estão com uma lei, né, de 2009, que é regulamenta inventários de museu. Então, essa lei regulamenta que os museus têm que ter inventários, e eles querem enquadrar museus de história natural em que tem 5 milhões de insetos, que conte, né, que tem um inventário anual de contagem de inseto. Então, são coisas assim que você tem que explicar o que é fazer, né, um museu de história natural e o que é isso. E nós estamos hoje, dentro do Museu Nacional, tendo que responder e contextualizar entre todas as nossas coleções o que é Museu de História Natural, o que é gerenciar isso, entendeu? Então, assim, são coisas que a gente cada vez mais tem que estar com isso escrito, tem que estar com isso muito bem organizado, para que a gente consiga defender e explicar, enfim, cada coisa no seu quadrado, né? Então, são essas as colocações.
Do ponto de vista aqui da USP, se a gente olhar a vinculação do Museu Nacional ao UFRJ, ela é uma vinculação diferente da vinculação dos museus estatutários na Universidade de São Paulo. Os museus estatutários, em 2010, eles alcançaram a sua autonomia administrativa, e isso foi uma conquista absurda. Senão, talvez a gente estivesse aqui sentado reclamando, que nem a professora Anete, de que não tem condições, não sei o quê, que a instituição não enxerga o museu como algo relevante, que não tem espaço no departamento. A grande diferença é que na missão institucional dos museus estatutários da Universidade de São Paulo consta pesquisa, ensino, extensão e salvaguarda de coleções. Isso é fundamental. Eu acho que os museus estatutários da Universidade de São Paulo, nessa conformação, eles estão numa posição privilegiada em relação a muitos museus universitários, que, em geral, estão vinculados a pró-reitorias de cultura e extensão, e aí eles têm uma dificuldade muito grande, porque nós temos, assim como o Museu Nacional, o desenvolvimento pleno de carreiras dentro dessa instituição, o que garante também a salvaguarda das coleções. A gente tem corpo técnico, corpo especializado, pessoas com doutorado na área olhando para essas coleções. Eu acho pouco provável que a gente consiga reverter. É claro que a gente, com o quadro da crise da universidade, que acompanha a crise do país, a gente teve um problema muito grande de redução do quadro dos docentes dentro dessas unidades, principalmente no Museu de Arte Contemporânea, no Museu Paulista, o que fragiliza um pouco essa questão da pesquisa, porque tem uma sobrecarga muito grande para esses poucos docentes de estarem à frente de todas essas atividades, porque a lógica da universidade depende de docentes à frente de todas as atividades que são desenvolvidas na unidade, né? Eu espero que isso não seja de forma nenhuma revertida. No momento de crise econômica, com escassez de recurso, todo mundo começa a perguntar o que é essencial, o que não é essencial. A universidade vai sair maior se ela conseguir manter essas unidades. Eu creio que o MAI e o Museu de Zoologia, eles já têm essa questão da produção, da pesquisa, eles são muito ativos, têm uma lógica departamental muito característica, além do acervo. Eu acho que eles estão mais naturalmente inseridos. Espero que a USP tenha visão para manter tanto o MAC e o Museu Paulista, porque ela vai sair melhor quando tivermos superado a crise, ela vai ser uma universidade mais relevante, mais importante e vai contribuir em outras áreas do conhecimento que são emergentes, como, por exemplo, na própria museologia. Só comentar, quer dizer, nós temos uma visão, uma posição diferente, porque a gente não tem pesquisa. Quer dizer, eu recusei pesquisa, porque eu acho que pesquisa é uma coisa muito séria e que a nossa estrutura, os nossos recursos, o nosso prédio não dava para fazer. Então, nós recusamos totalmente essa parte. Compreendo realmente que 5 milhões de insetos, para falar de uma coleção, é uma coisa que exige uma atenção, uma seriedade, uma profundidade que nós não temos no Catavento. Nós somos, assim, como eu digo de brincadeira lá, que nós somos um museu, por exemplo, a geografia é para o não geógrafo, a física é para quem não é físico, a astronomia é para quem não é astrônomo. Lá é uma coisa simples para criar perplexidade e a pessoa ficar se perguntando, puxa, vou me interessar mais por isso. O nosso objetivo é muito mais elementar, não é de alto nível acadêmico. Mais alguma pergunta? A última questão, gente, que vai ter a apresentação de pôsteres, são muitos, né? O professor já havia me alertado. Então... Meu nome... Alô?
Meu nome é Leila Aranha, do Centro de Memória da Faculdade de Ciências Farmacêuticas. Eu dirijo a minha palavra à professora do Museu de Zoologia, porque a faculdade tem grande ambição em relação a ativar o seu museu, que temos uma coleção grande, além da documentação do Centro de Memória. E na verdade, a minha indagação é no sentido de se há algum movimento dentro da universidade de debates comuns, de trocas de experiências, porque eu acho que seria fundamental para cada um de nós esse tipo de iniciativa, e acho que incrementaria as nossas atividades. Queria a sua opinião e alguma dica nesse sentido. Na verdade, vou fazer mais uma colocação. Os painéis que estão aí fora são da Faculdade de Ciências Farmacêuticas, que comemorou esse ano 120 anos de sua existência. Ela veio em colaboração ao evento e gostaria que todos apreciassem, porque foi uma contribuição da faculdade ao evento e, enfim, está à disposição a documentação no Centro de Memória da faculdade. A sua pergunta é muito interessante. A Universidade de São Paulo é pródiga na produção de acervo nas unidades, nos departamentos. Isso é uma característica da USP muito forte. Então, quando a gente fala dos 4 museus estatutários, a gente deixa de considerar uma pluralidade de coleções que estão sendo musealizadas, né, nessas unidades de ensino, e está tendo, sim, um movimento muito forte de se reavivar o que era conhecido como a Semana de Museus da USP, mas dando muito mais visibilidade justamente para essas coleções que estão fora, esses espaços expositivos também, que estão fora dos museus estatutários. Então, depois eu vou pegar o seu contato e vou passar para os organizadores da Semana de Museus da USP, porque eu acho muito importante que essas unidades venham a colaborar, que eu acho que é muito importante mesmo. E tem muito espaço para isso na universidade, mas, no geral, os museus estatutários, como eles têm na sua missão a preservação do acervo, isso é uma coisa que nos dá uma segurança muito grande, porque a gente sabe que os professores nos departamentos, eles passam pelo departamento e muitas vezes essas coleções ficam perdidas, e aí o que vai acontecer vai depender da boa vontade dos novos docentes. Nos museus isso não acontece, porque é missão institucional a preservação das coleções. Isso tem uma longevidade que dá uma garantia muito grande para a gestão das coleções. Eu gostaria só de fazer salientar que eu acho que a universidade, cabe a nós também fazer um movimento em relação às coleções particulares. Eu acho que elas têm extrema importância na história do ensino. Sim. No âmbito da universidade. Sim. Das conquistas. E eu acho que isso tem uma tendência muito grande a se perder na medida que o docente deixa a casa e que muitas vezes está alojado na sua coleção, na sua biblioteca em casa, e com o passar do tempo é uma coisa que se perde. Sim. E que pode ter grande valor para a recuperação do desenvolvimento da universidade e da história da casa. Então, eu acho que é uma coisa que nós, dentro da Faculdade de Ciências Farmacêuticas, temos feito um movimento nesse sentido, de ressaltar a importância dessas coleções e da salvaguarda delas, né? Então, eu acho que assim, qualquer troca de experiência nossa, né, de um conjunto de pessoas, de instituições, eu acho que será muito bem-vinda. Uhum. Eu acho que contribuirá para que a universidade trabalhe com um grupo eficaz na defesa de sua memória institucional,
né? Então, eu acho que tem um movimento assim promissor nesse sentido, se a gente conseguir se reunir e tudo. Com certeza. Então, aqui nosso agradecimento aos participantes da mesa, a vocês também aqui que participaram, e acho que aqui deixou assim bem claro que a gente tem que ter esses momentos mais frequentes para ter a mesma linguagem, interlocução, né, com os políticos que são aí, fazer a parceria público-privada, né, que é uma coisa que as instituições públicas, ela tá difícil, mas está se caminhando para isso, né, essa parceria público-privada, e que se estenda para essas instituições museológicas, museus de ciências, os nossos instituições de pesquisa também, que eu faço parte, né? Mas agradeço ao professor Gildo que abriu esse espaço aqui e que continuemos nessa discussão, né? E todos falando a mesma linguagem, quem sabe a gente consiga sensibilizar outros e outros e outros, né? Então, acho que a palavra é sensibilização. E a questão, assim, em momentos de crise, são os momentos que a gente se reinventa. Eles aqui estão se reinventando, não pararam. A gente vê notícias do Museu Nacional, né, constantemente, né, a gente fica mais atento, a gente se sensibilizou tudo, né, porque a gente está na área de ciência, mas a gente vê as atividades que estão sendo feitas fora do espaço, dentro do espaço. Não precisa acontecer isso, né, para a gente fazer isso. Mas é essa questão de a gente se reinventar nesse momento de crise. Né? Não ficar parado mesmo, a gente tem que estar mobilizado. Tá? Muito obrigada a todos. Tá? Professor Gildo. É só para relembrar que essa sessão foi transmitida pela TV USP e estará disponível através do YouTube dentro de muito breve. Então, a gente espera até que isso sirva para multiplicar a atenção que nós devemos a esse assunto tão importante. Obrigado.